Quer aprender a tecer essa bolsa junto comigo? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Lu Afonso, professora e designer de crochê, e vocês me encontram nas redes sociais como Lu Afonso Crochê. Essa bolsinha eu fiz para eu usar no dia a dia. Ela é compacta, mas cabe muita coisa. Fiz de uma maneira fácil para que todos possam acompanhar a aula. E aí, bora crochetar? Para essa bolsa, então, nós vamos usar aqui o fio de poliéster, o Nectar da Dea Fios. A composição desse fio é 100% poliéster, ele tem 500 gramas e ele é um fio de 3 milímetros, ou seja, ele é um pouquinho mais fino. Então, nós vamos usar esse fio. Para substituir esse fio, você pode usar o náutico ou outro fio de 3 milímetros, mas o trabalho vai ficar diferente, porque esse fio de poliéster é um fio mais molinho e o náutico já é um fio mais estruturado. Então, façam seus testes e veja aí o que você quer usar. Vou usar também essa alça para bolsa de mão, nessa cor que tá linda também, é lá da Dea Fios, tá? Essa aqui é uma alça de resina Queen Bee de mão, tá? A cor é blush e dourado. Blush, GB e dourado. É o dourado por causa dessas extremidades aqui, né? As argolinhas, essa esfera. Vou usar também essas ponteiras de coraçãozinho que eu vou colocar no enforcador dessa bolsa. E vou usar a agulha 4 milímetros para o meu trabalho ficar bem fechadinho. Também lá da Dea Fios, essa é a agulha mel, além de super confortável, ela é linda, né? Então, vocês podem usar aí o material que vocês tiverem, mas eu super indico todos esses que são de excelente qualidade. Bom, então para eu iniciar a minha bolsa, eu vou precisar de uma base igual a essa. E essa base tá medindo aqui, ó, 14 centímetros, tá? Eu não vou fazer aqui a base junto com vocês, mas eu vou explicar direitinho como que eu cheguei nesse resultado maravilhoso, essa base bem durinha, né? Bem firme, e agora eu vou poder subir a minha bolsinha. Primeiro, eu usei a agulha número 4 e o meu ponto ficou bem apertadinho nesse fio. Então, o fio que você for usar, sugiro que você use uma agulha menor. E aí ele vai ficar com esse aspecto durinho, tá vendo? Ela tá bem durinha. E os pontos ficaram bem perfeitinhos, né? Então, eu vou deixar aqui abaixo na descrição para vocês entenderem como eu fiz essa base, mas eu vou explicar. Bom, então para a base, vocês podem depois printar a tela, mas eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo. Eu comecei com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu coloquei 6 pontos baixos. Na próxima carreira, então essa daqui foi a carreira de número 1. Na carreira de número 2, eu coloquei um aumento para cada ponto. Então, eu fiquei com 12 pontos. Na carreira 3, eu fiz um ponto mais um aumento. Aí, eu fiquei com 18 pontos. Na carreira 4, eu já fiz 2 pontos e um aumento. Eu segui essa sequência até eu ter 5 pontos e um aumento. Então, aqui, ó, eu fiz na carreira 5, 3 pontos e um aumento. Na carreira 6, 4 pontos e um aumento. E na carreira 7, eu fiz 5 pontos e um aumento. Aqui eu fiquei com 24, aqui eu fiquei com 30 pontos, 36 pontos, 42 pontos. Aqui, depois da carreira 7, eu fiz 2 carreiras com 42 pontos, ou seja, eu repeti essa carreira aqui 2 vezes. Então, eu fiquei com 3 carreiras de 42 pontos. Quando eu finalizei essas carreiras aqui, eu já estava, então, na carreira 10, né? Ó, 7, 8, 9. Na carreira 10, eu fiz 6 pontos, mais um aumento, onde eu fiquei com 48 pontos. E aqui, para finalizar a minha base e ficar com essa base que eu mostrei para vocês, eu fiz mais 2 vezes essa carreira de 48 pontos. Tá? Então, isso foi tudo que eu fiz para ter essa base
que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Bem apertadinha, os pontos bem alinhados. Eu tenho aqui ponto baixo centrado, então vocês podem construir a base de vocês, certo? Então agora a gente vai dar continuidade na nossa bolsa. Após eu finalizar então aqui a minha base, eu vou virar aqui a base, tá? Olha, ficou muito legal, ficou do jeito que eu tava esperando, ela ficou bem durinha, tá vendo? Aqui eu apertei bastante os pontos. E aqui agora, pra gente dar continuidade e subir a bolsa, eu vou virar a base aqui do avesso. E aí eu vou começar a pegar, vou mostrar pra vocês aqui com uma agulha mais fina. Eu vou começar a pegar aqui, ó, por dentro, nessa lombadinha do ponto, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ponto, a cabecinha do ponto, então tá aqui a minha correntinha, né? Eu venho aqui pra trás, ó, e vou pegar nessa lombadinha aqui e vou fazer toda uma carreira de pontos baixos aqui. Pra eu não ter dificuldade de ficar pegando esse ponto, porque os pontos ficaram bem apertadinhos, eu vou usar aqui uma agulha 3,5. Vou começar, ó, a fazer os pontos baixos aqui. E aqui eu vou colocar, então, o meu marcador, mostrando que é meu primeiro ponto, tá? E aqui eu vou continuar, ó, pegando aqui os pontos baixos, todos nessa mesma lombadinha aqui de trás, ó. E vou seguir fazendo a carreira de ponto baixo até eu chegar aqui no marcador. Finalizei aqui, ó, fiz a minha carreirinha de subida. Tá aqui uma base bem bonitinha, né? Cheguei aqui no meu marcador. Agora eu vou tirar esse marcador daqui. Vou voltar pra minha agulha original, vou deixar essa de lado. E agora, aqui no próximo ponto, eu vou pegar aqui atrás ainda, pra não ficar marcado, vou pegar aqui, mas só esse ponto que eu vou pegar nesse lugar, tá? Então, eu vou trazer aqui um ponto baixo e já vou subir uma corrente. Aqui, nós vamos trabalhar com o ponto puff. Então, o que nós vamos fazer agora? A mão vai ficar bem leve mesmo. Vou dar a laçada aqui, vou nesse próximo ponto e vou pegar no meio do ponto, aqui, ó, na cabeça do ponto mesmo. Vou trazer a laçada, vou segurar, vou laçar novamente, segurar a laçada, levar a agulha lá no mesmo ponto de base, trazer a laçada pra frente, laçar novamente e trazer mais um ponto aqui no mesmo buraquinho. Agora, eu tenho 3 laçadas aqui, eu vou passar o meu ponto dentro de todas elas, inclusive dessa. E vou fazer uma corrente para segurar o meu ponto. Vou fazer mais uma corrente de espaço. Agora, eu vou fazer mais um ponto puff no mesmo ponto de base. Então, eu vou aqui introduzir a minha agulha no mesmo ponto. E vou fazer as 3 laçadas. E agora, ó, vou fechar todos juntos, inclusive a cabecinha da nossa corrente de espaço, ó. Vou fazer uma corrente e mais uma corrente de espaço. Vou pular 2 pontos de base, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, e vou repetir esse lequinho de ponto puff, tá? Então, vou fazer as minhas 3 laçadas aqui. Já tenho certinho, dá aquela alongadinha para eles ficarem todos iguais. Passo a minha agulha dentro de todos eles, inclusive desse. Faço uma correntinha que prende o meu ponto e uma correntinha de espaço. Repito o meu ponto puff no mesmo ponto de base, ó. As 3 laçadinhas, puxando, deixando todas do mesmo tamanho. E isso eu vou fazer agora a volta toda, tá? Então, vocês vão fazer aí o ponto puff de vocês, até chegar nesse ponto aqui. Cheguei aqui no final da carreira, ó, já fiz toda aqui, bem legalzinho. Já fiz toda a carreira aqui. Agora aqui, ó, nós fizemos um ponto inicial.
eu vou fechar esse ponto que eu acabei de fazer aqui na cabeça do meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui agora eu vou direto para dentro do meu leque, vou introduzir a agulha direto e vou puxar um ponto baixo. Uma corrente, e agora eu vou fazer outro ponto puff aqui dentro desse lequinho, dentro daquela correntinha que nós fizemos, ó. Vou fazer uma corrente, vou fazer mais um ponto puff aqui dentro. Ó, e aí, agora, faço a minha correntinha e vou pra dentro do outro. E agora eu vou repetir toda essa carreira de leque de ponto puff, né? Até dar a minha altura final. Então, aqui, ó, eu vou só fazer leque dentro de leque. Aí, vai formando o ponto fantasia da bolsa, tá? Então, vou mostrar aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui. E eu vou fazer essas carreiras todinhas até da altura da minha bolsa. Essa bolsa não é uma bolsinha muito alta, ela é uma bolsa pequena, tá? Vocês podem notar pelo tamanho da base. Eu vou subir ela aqui pra mostrar pra vocês o quanto de altura vocês vão tecer nessa bolsinha super delicada que nós estamos fazendo. Cheguei aqui na altura da nossa bolsinha, vou mostrar pra vocês a medida dela agora, total. Vou dobrar o fundo dela aqui pra gente medir. Então, com o fundo da bolsa, a gente ficou com 21 centímetros. E se eu não contar o fundo, eu teci aqui de ponto puff 15 centímetros. Agora, eu já fechei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. E eu vou fazer em pontos altos alongados. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes. E nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer mais 3 pontos altos alongados. Então, como é que eu faço aqui o ponto alto alongado, ó? Dou a minha laçada, introduzo a minha agulha na cabeça do ponto, trago o fio pra frente, e agora eu vou puxar uma laçada, ficando com 3, e vou puxar 2 laçadas e vou puxar mais 2, tá? Vou repetir, laço o fio, introduzo a agulha, trago o fio pra frente, passo por 1, passo por 2, passo por 2. Falta um aqui ainda. Fazer mais um ponto alto alongado. E eu vou fazer 4 pontos altos alongados em cada cabeça de ponto puff. Então, eu venho aqui na cabeça desse ponto e vou fazer aqui mais 4 pontos altos alongados. 3 e o último 4 pontos altos alongados. Agora eu vou na próxima, aqui ó, no fechamento do ponto, tá? Na cabecinha do ponto, e vou fazer mais 4 pontos altos alongados. Isso eu vou fazer pela minha carreira toda. Finalizei aqui a nossa carreira e vejam aqui ó, que o efeito já ficou todo embabadado, tá? E é isso mesmo, porque eu quero ter aquele efeito, né? Na hora de fechar, ela ficar com aquele babadinho aqui. E então, para isso, agora a gente vai repetir essa carreira, só que em pontos altos tradicionais mesmo. Então, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Vou fechar a minha carreira aqui. Aqui na cabeça daquela terceira correntinha que nós fizemos. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui mesmo eu já vou subir o meu próximo ponto, aqui na cabeça do próximo ponto. Eu faço um ponto baixo, uma corrente, e agora eu vou fazer ponto alto tradicional, um ponto por cada ponto. Então, ponto sobre ponto aqui, até eu dar a volta na carreira toda. Fiz aqui o meu último ponto, vou fechar aqui na cabeça daquela correntinha que nós fizemos, com um ponto baixíssimo. E aqui, na verdade, eu já até poderia parar, tá ótimo, tá? O babadinho ficou do tamanho que eu queria,
Mas vamos fazer uma carreira de acabamento. Então, aqui eu vou fazer o ponto caranguejo. Mas vocês podem fazer uma carreira de ponto baixo, vocês podem fazer aquele ponto cianinha. Eu vou fazer o caranguejo, que é o ponto baixo para trás. Então, eu vou fazer aqui a laçada andando para trás. Então, eu deixo esse ponto bem frouxo, bem frouxinho mesmo. E aí, eu levo a minha agulha aqui no ponto de trás, introduzo na cabeça do ponto, trago o fio para frente e faço a minha laçada como se fosse um ponto baixo, tá vendo? Ó, introduzo a minha agulha na cabeça do ponto, trago o meu fio pra frente, tenho duas laçadinhas, passo por dentro das duas. E vou fazendo isso por toda a minha carreira, vai ficando um efeito bem legal também, vou mostrar pra vocês. Ó. Qual que é o segredinho aqui do ponto caranguejo? É você deixar a sua mão bem frouxinha, pra não apertar esse ponto e também não doer sua mão, né? Ó, vai fazendo assim. E ele vai dando esse efeito aqui, ó, tá bom? Então, eu vou fazer aqui em toda a carreira e aí nós já vamos finalizar. Finalizei aqui a minha carreira de ponto caranguejo, deixei aqui o último ponto, ó. Vou puxar aqui esse final. E vou fazer o acabamento escondendo esse fio, né? E também prendendo ele aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, por baixo do primeiro ponto aqui. Puxar. Passar aqui por baixo do último ponto. Ó, já sumiu, tá vendo? E aqui por dentro, ó, eu vou esconder esse fio agora. Aqui no corpinho dos pontos caranguejos mesmo, ó, eu vou caminhando aqui. Posso mudar também o rumo aqui, né, de onde eu vou, mas eu vou continuar aqui por dentro dos pontos caranguejos aqui. Bem discreto, tá? O acabamento é muito importante. E aí, vou passar aqui de volta, pulando esse. Vou passar por mais dois aqui, ou três. Prontinho. Tá feito aqui o meu acabamento. Vou cortar aqui. E esse é um fio que a gente queima. Então, eu vou puxar ele aqui assim. E vou queimar com a parte azul do isqueiro, tá? Ó. Prontinho. Foi escondido aqui. E ela ficou bem assim, bem com esse babado mesmo que eu queria pra fazer aquela flor, né, aqui por cima. Ficou bem legal, gostei bastante. Agora vamos fazer a parte do enforcador, que vai ser bem simples. O enforcador, então, nós vamos fazer de maneira bem simples, são duas correntinhas. Como que vão ser essas correntinhas? Normalmente aqui, ó, você vai fazer as correntinhas com o fio, e essa correntinha, ela tem que dar a volta aqui na parte de cima da bolsa e sobrar mais ou menos de 5 a 10 centímetros. Então, ela tem que dar a volta toda aqui nessa parte de baixo do babado e sobrar de 5 a 10 centímetros. Esse vai ser o tamanho do nosso cordão de correntinhas. Então, meninas, fiz aqui o cordão de correntinhas. Ele não está esticado, tá? E nem precisa. Vou medir aqui pra vocês quanto deu aqui na minha bolsinha. 60 centímetros aproximadamente. Aí vai depender do trabalho de vocês também. Vou mostrar como vocês vão passar esse cordão. Eu já coloquei aqui um lado da correntinha. E agora, pra fazer o outro lado, eu vou colocar a correntinha de lá pra cá, mais ou menos aqui, ó. Eu dobro assim ao meio, tá? Então, tá aqui o meu cordão. Eu vou colocar agora o cordão do lado de cá. São dois nas laterais do trabalho. Então, eu passo aqui o meu cordão na minha agulha. E venho, ó, aqui. Vou passar aqui no mesmo lugar onde já está o outro, ó. Vou passar aqui um sim, um não, um sim, um não, até eu dar a volta em toda a boca da bolsa. Cheguei aqui do outro lado, ó, e a minha agulha já até saiu aqui, ó, tá vendo?
Então, fica assim, ó, nas laterais, quando eu puxar, né, o enforcador, ó, aí fecha a boquinha da bolsa. Ah, eu adorei esse modelinho. Essa correntinha, ela pode ser um pouco mais curtinha, ou você pode deixar esse tanto mesmo, caidinha, e quando você abrir aqui, ó, usa sua bolsa normal e puxa nas laterais. Aqui eu vou colocar a minha outra ponteira, vou colocar as ponteiras, né, de todos os lados. Aqui eu já havia colocado. Vou introduzir aqui a minha ponteira. Fazer o nó aqui em cima da corrente. Esse nó tem que ser um nó mais encorpadinho, né, pra não sair aqui a ponteira, ó. Corto aqui rente, mas deixando uma sobrinha, para que você queime aqui e faça o acabamento. Vou colocar as outras ponteirinhas, vai ficar dessa forma. E agora, vamos colocar a nossa alça, né? Bom, então eu vou usar aqui essa argola articulada, que é bem pequena, tá? Ela é de 1,5 centímetros. Eu vou colocar ela aqui na minha bolsa, na lateral, tá? Então, vou colocar aqui. Eu vou colocar ela aqui, ó, no meio do... onde está o amarrado, né? Onde é pra eu amarrar o meu enforcador. Então, eu vou colocar ela aqui num ponto onde ela fique firme. Coloquei aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Aí aqui, com essa argolinha, você pode variar as alças, né? Eu vou colocar essa alça aqui, que eu amei, lá da Deia Fios, cada uma mais linda que a outra. Vou colocar ela aqui, ó, dentro da argolinha articulada. E aí, vocês podem usar e abusar dessa alça. Podem fazer a alça no crochê, podem colocar outras alças. E assim, finalizamos a nossa bolsinha, que ficou um charmezinho. Ela é bem pequenininha, bem compacta, aquela bolsinha que a gente usa pra ir ali, né? Então, eu adorei o resultado, espero que vocês também tenham gostado. Trouxe uma outra opção de alça aqui pra vocês, essa é de ombro, tá? Vai ficar muito legal com ela também. E como a gente colocou aquela argolinha articulada, é só trocar a alça quando você quiser, tá bom? Essa também é lá da Deia Fios. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se fizer, não esqueça de me mostrar. E a gente se vê, então, na próxima aula. Até mais!